E aí pessoal, bora aqui agora para a parte das questões da aula de atualidades da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então bora para a primeira questão. Os EUA, no governo de Donald Trump, fizeram a opção pelo profundo isolamento e muitas polêmicas envolvendo refugiados, imigrantes, além de questões militares, humanas, comerciais e políticas. A mais recente é a guerra comercial global. Se estabelecida, os EUAs terão um oponente comercial de peso, conhecido como um Global Trade. Quais os limites dessa guerra comercial? Segundo Paul Krugman, o Prêmio Nobel de Economia, uma guerra comercial travada entre duas potências comerciais pode significar aumento de tarifas em até 60%. Assinale a alternativa que mostra a principal oponente nos EUA na mais nova polêmica mundial, a guerra comercial, e os principais aspectos dessa situação. Letra A. Japão, que pode manipular suas reservas de dólares em bônus do tesouro do EUA, dificultando vantagens de japoneses a esse país, e também a operação de empresas estadunidenses em seu território. Bom, a gente sabe que a guerra comercial é entre Estados Unidos e China, e não entre Japão e China. E o Japão é um aliado econômico dos Estados Unidos, então a gente já elimina essa questão. China, que deve estabelecer conversas diplomáticas pelo nível de dependência comercial em relação aos EUA, e não retaliar imediatamente. Bom, a gente sabe que realmente a China é o país que está envolvido nessa guerra comercial, mas a gente sabe que eles não têm um nível de dependência comercial em relação aos EUs. Na verdade, entre essa relação comercial entre os dois, a China está ganhando mais lucro que os Estados Unidos, então essa alternativa está errada. Vamos para a letra C. México, que deve promover uma retaliação devido à construção pelos EUA do Muro de Tijuana e a nova lei de imigração imposta pelo México. Bom, a gente sabe, como já tinha comentado anteriormente, que não é o México que é o país envolvido nessa guerra comercial, e sim a China. Então bora para a letra D. China, que tende a retaliar nas mesmas proporções, com igual encargo sobre importações de produtos estadunidenses, inclusive soja, carnes, laticínios, suco de laranja, carros elétricos e outros. Além de usar como arma as reservas cambiais em dólares, títulos da dívida pública do EUA nas mãos dos chineses e a operação de empresas estadunidenses em seu território. E essa sim é a resposta correta. Está corretíssima do jeito como a China retaliou sobre tais produtos e de como ela está usando outros métodos para revidar essas tarifas alfandegárias que os Estados Unidos impôs a ela. Letra E. Só para a gente corrigir e ver o que está errado. Reino Unido, que deve retaliar comercialmente os EUA devido à falta de apoio durante a questão do Brexit. Bom, isso está totalmente errado, pois teve um certo apoio dos Estados Unidos em relação ao Brexit, e não é o Reino Unido que está presente nesta guerra comercial entre os Estados Unidos. Então, bora para a próxima questão. 2. Nos últimos anos, acirrou-se a guerra comercial entre EUA e China, com a imposição mútua de tarifas e restrições. Com relação aos possíveis impactos dessa guerra comercial sobre a economia mundial, assine V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Vamos para a primeira alternativa. O conflito tende a afetar a economia de outros países, pois as cadeias de produção e consumo são interligadas. Isso está certíssimo, pois todos os países que são dependentes dos Estados Unidos economicamente e da China vão sofrer com isso, pois eles são os parceiros comerciais e os produtos têm que passar por esses países maiores para depois chegar nos países menores. E essa primeira alternativa está correta. Então, bora para a segunda alternativa. A guerra pode aumentar os custos das exportações e gerar um ciclo de diminuição no comércio internacional. Isso está certo, pois com o aumento das tarifas alfandegárias, cada vez menos e menos produtos vão estar sendo exportados, por eles estão ficando encarecidos para exportar. Então vale mais a pena o público interno de cada país consumir o seu próprio do que eles exportarem, e acaba diminuindo o comércio internacional, que é algo ruim, mas essa alternativa está certa. A disputa afeta o mercado financeiro, pois grandes empresas mundiais têm bases produtivas na China. Isso está certo, desde a época do Made in China, onde várias empresas se localizavam na China para poder ter uma produção barata e eficiente, permanecem até hoje. Essa alternativa está correta, então todas estão corretas, marcando a letra E. E agora, galera, eu vou dar para vocês algumas dicas de o que vocês devem focar no Enem e o que talvez caia, que tem a ver com o assunto e de que forma que eles podem acabar cobrando isso.
E bom, esses assuntos de economia e globalização, eles são frequentemente nas questões de geografia no Enem e podem ter uma interdisciplinaridade com as questões de história, sociologia, matemática financeira, que normalmente eles cobram uma análise de gráfico inserido e algum conhecimento de atualidade. Então é sempre bom vocês saberem um pouco sobre evolução de PIB, IDH, taxa de câmbio, balanço comercial favorável. Em geral, é melhor vocês retomarem aqueles conhecimentos de globalização econômica, e saber onde fica a localização de China, Estados Unidos, Europa e Brasil no mapa. Eu conhecer como que a Guerra Fria ainda afeta esse mundo globalizado em que a gente vive, onde tem um lado Estados Unidos, outro China. E também vocês podem fazer meio que uma relação entre as políticas de industrialização conduzidas pelo Estado, por exemplo, aqui no Brasil, na era Vargas, e pela iniciativa privada, aproximando mais tipo, de um liberalismo e das privatizações, pode ser que eles cobram por esse meio também. Então, galera, vocês podem dar uma revisada nesses assuntos e se preparem muito bem para o Enem. Muito obrigado, fiquem bem.